Em tempos de pandemia e com grande necessidade de proteção divina, eu quero apresentar aqui o santo brasileiro segundo Chico Pedrosa. Um cronista escreveu nas páginas do Matutino sobre uma sala que existe no céu do bom Deus divino, onde trabalham os santos, e protegem com seus mantos as nações aqui na terra, e são por São Pedro escalados para livrar seus afilhados das influências da guerra. São quase 200 santos, e passam na atualidade 10 horas por dia cheios de boa vontade, plantados de sentinela, de olhos fixos na tela mexendo em fios e chaves, botões, interruptores e aparelhos transmissores de sons agudos e graves. À distância, até parece que estão se divertindo, mas na verdade estão fazendo um esforço infindo para proporcionar conforto e vida exemplar aos filhos das nações pelas quais são responsáveis pelos serviços prestáveis às futuras gerações. Como em repartição pública, onde um trabalha e outro ganha, o santo da Dinamarca vive comendo na manha, assina o ponto e cochila. Já o senhor São Tequila, protetor da Nicarágua, não tem tempo para cuspir, para conversar, nem para ir no banheiro verter água. É que São Pedro nomeia o santo de acordo com o país. Quando a nação é pequena, rochosa, pobre, infeliz, escolhe um santo valente, trabalhador, competente, mão de ferro, talentoso. Mas quando sente que a nação não precisa proteção, bota o santo preguiçoso. Por exemplo, o Canadá, depois da emancipação, São Pedro entregou a um santo pequeno e sem projeção e ainda hoje vive lá. Porque para o Canadá, qualquer santo é protetor. Não precisa ser titã como os santos do Irã, Iraque e El Salvador. No dia que o Brasil se tornou independente, um guarda acordou São Pedro para ver nosso continente. São Pedro olhou lá de cima, viu as matas, a fauna, o clima, os lagos, a costa, a extensão, e disse: eita, terra boa, vou mandar um santo à toa proteger essa nação. Imediatamente nomeou seu afilhado São Brás, que há mais de 100 anos no céu vivia encostado. Não conseguia trabalho. Vivia de quebra-galho, respondendo pelos danos que causou quando criança a população da França pela Guerra dos 100 anos. E por que no século passado, tomando conta da Espanha, um dia contra a vontade se viu num palco de aranha. E por falta de experiência, assinou numa audiência uns papéis desconhecidos e só nessa assinadinha vendeu a Flórida inteirinha para os Estados Unidos. Só depois de muito tempo declarou ter aprendido. Um dia disse a São Pedro que estava arrependido, precisava trabalhar e mesmo queria provar que não era incompetente. Fez aquela choradeira do falso cego na feira quando quer roubar a gente. São Pedro disse: tá certo, mas não mexa nessa mesa, porque o país Brasil cresce só, tenho certeza. Era o que São Brás queria. Passava as horas do dia tomando mé na bodega do pai de Santa Lucrécia com os santos da Suécia, Dinamarca e Noruega. Até que em 64, quando ele menos esperava, chegou um funcionário correndo onde ele estava e foi dizendo: corra, São Brás, que mais de 1 hora faz que sua mesa balança. E pelo que eu pude apurar, estão querendo bagunçar o chão da Boa Esperança. Mas na verdade não era nada de especial. Foi só um curto-circuito que deu na chave geral. Porém, pelo compromisso e para mostrar serviço que ainda não tinha mostrado, São Brás mexeu no botão e apareceu no telão escrito: golpe de Estado. Nisto gritou São Pierre, velho protetor da França: São Brás, por Nossa Senhora, você parece criança. Preste atenção no trabalho, corrija o serviço falho enquanto tem energia. Se está com sono, desperte, corra, ligeiro, aperte o botão da democracia. São Brás, ao invés de apertar o botão da democracia, confuso, enfiou o dedo no botão da anarquia, ligou da repressão, aumentou a confusão, a sala ficou escura e teve santo que correu. E quando o painel acendeu, estava escrito: ditadura. Aí, por último, abriu as válvulas das multinacionais, quebrou o interruptor da lei do trabalhador que estava no seu nariz, todo o controle tremia e quanto mais São Brás mexia, mais bagunçava o país. Aí chegou o ponto que nada mais dava certo. Quando cobria um lado, ficava o outro descoberto.
Se cobrisse o empresário, descobria o operário. Se cobrisse o produtor, descobria quem comprava. E no fim a bomba estourava na mão do consumidor. Só existe uma saída, vou já conversar com Deus. Deus, como um bom brasileiro, dará jeito aos erros meus. Aí pegou o cajado, vestiu um terno engomado e saiu falando sozinho. Mas quando chegou no trono, encontrou Deus de kimono comendo arroz de pauzinho. Só aí ficou sabendo que Deus era japonês. Se Deus fosse brasileiro, o Japão teria vez. Logo um país pedregoso, altamente populoso nos confins orientais, no tamanho dos menores, ser hoje um dos 3 maiores poderiam mundiais. Se Deus fosse brasileiro, será que consentiria uma cambada de rato roer nossa economia? Consentiria a nação andar de pires na mão mendigando no estrangeiro? Deixaria o desemprego roubar a paz e o sossego da casa do brasileiro? Paremos com essa história de que Deus é brasileiro e tratemos de ficar com São Brás, o timoneiro, mexendo nos seus botões, no painel de operações. Já que o destino assim quis, o que nos resta é rezar para São Brás acertar no controle do país. Sem Bolsonaro, é claro.